Narração de livro fomentado por Cristiane Batista, Grata. Relação da esquizoanálise com a política e com a psicanálise. Deleuze e Guattari. Aqueles que nos leram até aqui teriam talvez muitas censuras a nos fazer, acreditar em demasia nas puras potencialidades da arte e até da ciência, negar ou minimizar o papel das classes e da luta de classes, militar por um irracionalismo do desejo, identificar o revolucionário com o esquizo, cair em todas estas conhecidas armadilhas, demasiado conhecidas. Isto seria uma má leitura e não sabemos o que é pior, se uma má leitura ou se leitura alguma. Seguramente, há outras censuras bem mais graves, nas quais não pensamos. Mas, em relação às precedentes, dizemos, em primeiro lugar, que a arte e a ciência têm uma potencialidade revolucionária e nada mais, e que esta potencialidade aparece tanto mais quanto menos se pergunta pelo que elas querem dizer do ponto de vista de significados, ou de um significante, forçosamente lhe servidos aos especialistas, mas elas fazem passar pelos seus fluxos cada vez mais descodificados e desterritorializados, fluxos sensíveis a todo mundo, que forçam a axiomática social a complicar-se cada vez mais, a saturar-se ainda mais, a tal ponto que o artista e o cientista podem ser determinados a se juntarem a uma situação objetiva revolucionária como reação às planificações autoritárias de um Estado essencialmente incompetente e sobretudo castrador, pois o Estado impõe um Édipo propriamente artístico, um Édipo propriamente científico. Em segundo lugar, de modo algum minimizamos a importância dos investimentos pré-conscientes de classe e de interesse que se fundam na própria infraestrutura, porém, a importância que atribuímos a eles é tanto maior quanto mais eles sejam, na infraestrutura, o índice de investimentos libidinais de outra natureza, que podem conciliar-se ou estar em contrariedade com eles. Isto é tão somente uma maneira de levantar a questão, como a revolução pode ser traída, sabendo-se que as traições não esperam, mas estão presentes desde o início, permanência de investimentos paranoicos inconscientes nos grupos revolucionários. E se invocamos o desejo como instância revolucionária, é porque acreditamos que a sociedade capitalista pode suportar muitas manifestações de interesse, mas nenhuma manifestação de desejo, que seria suficiente para explodir suas estruturas de base, mesmo no nível da escola maternal. Acreditamos no desejo como no irracional de toda racionalidade, e não porque ele seja falta, sede ou aspiração, mas porque a produção de desejo e desejo que produz, real desejo ou real em si mesmo. Finalmente, de modo algum pensamos que o revolucionário seja esquizofrênico, ou o inverso. Ao contrário, não peramos de distinguir o esquizofrênico como entidade e a esquizofrenia como processo. Ora, aquele só pode definir-se em relação às paradas, às continuações no vazio ou às ilusões finalistas que a repressão impõe ao próprio processo. Eis porque falamos apenas num polo esquizoide no investimento libidinal do campo social, para evitar tanto quanto possível a confusão do processo esquizofrênico com a produção de um esquizofrênico. O processo esquizofrênico, polo esquizoide, é revolucionário, precisamente no mesmo sentido em que o procedimento paranoico é ariacionário e fascista, e, desembaraçadas de todo o familismo, não são essas categorias psiquiátricas que devem nos levar a compreender as determinações econômico-políticas, mas exatamente o contrário.
Além disso, e sobretudo, não procuramos esquivar-nos a nada quando dissemos que a esquizoanálise, enquanto tal, não tem estritamente programa político algum a propor. Se ela tivesse algum, seria ao mesmo tempo grotesco e inquietante. Ela não se toma por um partido, nem sequer por um grupo, e não pretende falar em nome das massas. Não cabe elaborar um programa político no quadro da esquizoanálise. Esta não é algo que pretenda falar em nome de quem quer que seja, nem mesmo e sobretudo não em nome da psicanálise, apenas impressões, a impressão que a coisa vai mal na psicanálise, e que isso vai mal desde o início. Somos ainda demasiado competentes, e gostaríamos de falar em nome de uma incompetência absoluta. Alguém nos perguntou se já tínhamos visto um esquizofrênico, não e não, nunca vimos. Se alguém acha que isso vai bem na psicanálise, não é para ele que falamos e para ele retiramos tudo o que dissemos. Então, qual é a relação da esquizoanálise com a política, de um lado, e com a psicanálise, de outro? Tudo gira em torno das máquinas desejantes e da produção de desejo. A esquizoanálise enquanto tal não estabelece o problema da natureza dos socios que deve sair da revolução, de modo algum ela pretende valer pela própria revolução. Dado um socius, ela somente pergunta pelo lugar que ele reserva à produção desejante, que papel motor o desejo tem nele, sob que formas nele se faz a conciliação do regime da produção desejante e do regime da produção social, uma vez que, de toda maneira, é a mesma produção, mas sob dois regimes diferentes. Ela pergunta, portanto, se nesse socius como corpo pleno há possibilidade de passar de uma face a uma outra, ou seja, da face em que se organizam os conjuntos molares de produção social a esta outra face não menos coletiva em que se formam as multiplicidades moleculares de produção desejante, pergunta se um tal socius pode, e até que ponto, suportar a subversão de potência que faz com que a produção desejante sujeite a si a produção social sem contudo destruí-la, visto que é a mesma produção sob diferença de regime, pergunta-se a, e como, formação de grupos sujeitos etc. E se nos responderem que nos amparamos nos famosos direitos à preguiça, ou à improdutividade, ou à produção de sonhos e de fantasmas, ficamos muito contentes uma vez mais, porque nunca deixamos de dizer o contrário, ou seja, que a produção desejante produz real, e que o desejo tem muito pouco a ver com o fantasma e com o sonho. Ao contrário de Reich, a esquizoanálise não faz distinção alguma de natureza entre a economia política e a economia libidinal. Ela somente pergunta pelos índices maquínicos, sociais e técnicos que, num socius, abrem-se as máquinas desejantes, que entram nas peças, engrenagens e motores destas tanto quanto elas fazem com que estas entrem em suas próprias peças, engrenagens e motores. Cada um sabe que um esquizo é uma máquina, todos os esquizos o dizem, e não apenas o pequeno Dewey. A questão é saber se os esquizofrênicos são as máquinas vivas de um trabalho morto, que assim se opõem às máquinas mortas de um trabalho vivo, tal como é organizado no capitalismo. Ou se, ao contrário, as máquinas desejantes, técnicas e sociais, se esposam num processo de produção esquizofrênica que, se assim for, deixa de produzir esquizofrênicos. Consideremos o que Modmanoni escreve em sua carta aos ministros,
um destes adolescentes dado como inapto para os estudos tem seguido com muito bom aproveitamento o terceiro ano, desde que se dedique à mecânica. A mecânica apaixona-o. O garagista foi quem melhor o soube tratar. Se lhe tirarmos a mecânica, voltará a ser esquizofrênico. Ao escrever isto, sua intenção não foi promover a ergoterapia, nem as virtudes da adaptação social. A carta marca o ponto em que a máquina social, a máquina técnica e a máquina desejante se esposam estreitamente e levam seus regimes a se comunicar. Ela pergunta se esta sociedade é capaz disso, e o que ela vale se não for capaz disso. É precisamente este o sentido das máquinas sociais, técnicas, científicas, artísticas, quando são revolucionárias, formar máquinas desejantes de que já são o índice nos seus regimes próprios, ao mesmo tempo que as máquinas desejantes as formam no regime que é o seu e como posição de desejo. Qual é, afinal, a oposição da esquizoanálise à psicanálise, no conjunto das suas tarefas negativas e positivas? Não peramos de opor dois tipos de inconsciente ou duas interpretações do inconsciente, uma, esquizoanalítica, a outra, psicanalítica, uma, esquizofrênica, a outra, neurótico-edipiana, uma, abstrata e não figurativa, a outra, imaginária. Além disso, consideramos uma realmente concreta, e a outra simbólica, uma, maquínica, e a outra, estrutural, uma molecular, micropsíquica e micrológica, a outra molar e estatística, uma material, a outra ideológica, uma produtiva, e a outra expressiva. Vimos como a tarefa negativa da esquizoanálise devia ser violenta, brutal, desfamiliarizar, desedipianizar, descastrar, desfalicizar, destruir teatro, sonho e fantasma, descodificar, desterritorializar uma espantosa curetagem, uma atividade maldosa. Mas tratasse de fazer tudo ao mesmo tempo, pois é ao mesmo tempo que o processo se liberta, processo da produção desejante seguindo suas linhas de fuga moléculas que já definem a tarefa mecânica do esquizoanalista. E as linhas de fuga são ainda plenos investimentos molares ou sociais que atingem o campo social inteiro, de modo que a tarefa da esquizoanálise é, finalmente, descobrir em cada caso a natureza dos investimentos libidinais do campo social, seus conflitos possíveis interiores, suas relações com os investimentos pré-conscientes do mesmo campo, seus possíveis conflitos com estes, em suma, o jogo todo das máquinas desejantes e da repressão de desejo. Efetuar o processo, e não estancá-lo, não fazê-lo girar no vazio, não lhe dar uma meta. Nunca se irá suficientemente longe na desterritorialização, na descodificação dos fluxos, pois a nova Terra, na verdade a Terra deverá um dia um lugar de cura. NT não está nas reterritorializações neuróticas ou perversas que estancam o processo ou que lhe ficham metas, não está nem atrás nem adiante, ela coincide com a efetuação do processo da produção desejante, esse processo que já se acha sempre efetuado enquanto procede, e tanto quanto procede. Resta-nos, portanto, ver como procedem efetivamente, simultaneamente, essas diversas tarefas da esquizoanálise.